Mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Como foi o seu final de semana? Diga aí para mim. Foram tudo bem? Passearam? Receberam visita? Foram visitar a parentela? Como foi seu final de semana? Espero que foi tudo bem, que correu tudo bem, que vocês aí tenham recarregado as suas forças, as suas energias, sim? Para este início de semana, porque nós sabemos e cremos que será uma semana de vitória, onde o Senhor vai nos surpreender, teremos surpresa da parte do Senhor, portas que estão cerradas, que estão fechadas, Deus vai abrir em nome de Jesus. Vamos ter uma semana de vitória, uma semana abençoada. Glória a Deus, aleluia. Para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal Mulheres Sanadas para Sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus. Todos os dias nós estamos aprendendo algo da parte do Senhor. Todos os dias o nosso Deus está nos ensinando algo. Eu estou feliz, eu estou contente de poder estar aqui novamente. Estamos todos os dias neste horário com o nosso devocional da tarde. E eu quero, antes de estarmos aí, hoje nós vamos estar terminando, sim, amadas do Pai, o nosso estudo. Nós estamos vendo aí as 5 mulheres más da Bíblia. E a Mical, ela está no 5º lugar. No 5º lugar está a Mical. E hoje nós vamos estar terminando de ver, de conhecer aí. E vamos ver o fim que deu a vida de Mical. Sim, mas antes eu quero agradecer a você por estar abrindo a porta da sua casa neste exato momento para me receber, para receber aí com este carinho imenso que vocês têm tido, com esse devocional da tarde, algo que Deus colocou em meu coração, porque eu sempre vi todo mundo, né, sempre tem um devocional de manhã, o devocional de hoje, não? E eu senti meu coração, por que não fazer um devocional à tarde, né? Por que não? Porque o devocional é um tempo que você tira com Deus, né? E você pode ter um tempo pela manhã, um tempo à tarde, um tempo à noite. Não, é aquele tempo que fica só você e Deus, né? Sem nenhuma preocupação, sem ninguém para te incomodar. Então, nós escolhemos o nosso devocional, a que hora que nós vamos ter o nosso devocional da tarde. Então eu falei, por que não o devocional da tarde, né? Assim, aonde que tudo tá mais calmo, já fizemos tantas coisas pela manhã, não que nós não vamos falar com Deus pela manhã, claro, não, que a primeira coisa que nós vamos fazer é falar com Deus, ler a palavra, não? Mas eu senti meu coração de estar fazendo o nosso devocional da tarde, por isso que todos os dias nós estamos aqui. Então eu quero agradecer a você, preciosa, por estar abrindo a porta da sua casa. Eu estou falando diretamente de Equador, é onde que eu estou morando. E eu quero agradecer por você estar abrindo a porta da tua casa, estar me recebendo. Quero agradecer a você que está compartilhando neste exato momento, a 2, a 3, a 5 pessoas agora. Quero te agradecer porque o canal está crescendo, é por você que está aí compartilhando este devocional. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então, preciosas, hoje nós vamos estar encerrando, então, a nossa de estar conhecendo aí o nosso estudo de Mical. Mical ficou no 5º lugar de uma das mulheres más da Bíblia. Nós hoje vamos estar falando que Davi não vai estar repreendendo aí Mical. Sim, nós vamos estar vendo que Mical, ela rejeita Deus e rejeita o seu marido. Nós vamos estar vendo também que Mical, ela tem um amor interesseiro, o amor que ela sentia por Davi era um amor interesseiro e um amor superficial. Então vamos estar lendo em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 20. Eu espero que vocês estejam aí com a sua Bíblia, esteja com seu caderno e com caneta de anotação. Que queira
anotar alguma coisa que lhe chamar a atenção nesta tarde. Vamos estar lendo, preciosas, a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 20 até o 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da morte, da sua morte. Amadas do Pai, nós vamos ver aí no vídeo anterior a dança fatal, né? Nós vamos ver aí a dança fatal, que foi assim o auge de tudo que se passou com Mical. E aqui no versículo 20 está nos falando, eu não sei se vocês viram, se vocês não viram, eu vou deixar aqui no encarte, se é desse lado ou desse lado, não sei. E assim que vocês acabarem de ver este vídeo, aí vocês podem voltar e vocês vão ver aí a dança fatal, que foi assim o auge, né, da explosão de Mical. Então, enquanto Davi, amadas do Pai, dançava em frente à arca do Senhor, celebrando o seu retorno, então nasce um desgosto e um ódio que se infiltravam em Mical. Então, Mical ali, ela se revela. Ela revela algo que havia muito tempo em seu coração. Ali se revela algo que está infiltrado no coração de Mical. Mical se exploda, não? Mical ali, ela se explode a sua atitude. Com certeza ali todos ficaram assim, abismados, todos ficaram assim, quem estava perto dela, não quem estava cerca dela, ficaram ali, não, assustados assim, não, ou talvez surpresos, não, com a atitude de Mical, né? Porque era algo que Mical guardava em seu coração. Era algo que Mical guardava. Quem sabe ela pensou que ninguém ia descobrir o que realmente se passava no coração, né? Quem sabe? Então ali ela vê um desprezo. Um desprezo por quê? Porque Davi, o seu esposo, o seu marido, ele estava se regozijando na presença do Senhor. Ele estava se alegrando, ele estava adorando pela presença da arca. Nós sabemos que antigamente a arca, não aonde ela estava, o significado da arca. A arca significa a presença do Senhor, a presença de Deus naquele lugar. Mical, ela estava desgostosa, ela estava com ódio, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Enquanto ela poderia ali estar se regozijando junto com teu esposo, podia estar ali cultuando, podia estar ali alegrando, não, no Senhor, não. O que estava passando, que ela começou a ter um ódio, ela começou a ter um desgosto, por isso que foi a dança fatal. Ali ela menosprezou, ali ela falou algo que não deveria ter falado para o seu esposo. Não? Ali então tudo que estava infiltrado no coração. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, amadas, com a nossa reação em certas situação que nos passa. Nós temos que ter muito cuidado. Não, ter um controle, contar, sempre eu falo, é bom nós contarmos de 1 a 10, respirar fundo, não? Respirar fundo, porque da maneira como nós vamos reagir, as pessoas vão estar surpreendidos, que nunca ia pensar que nós íamos ter essa explosão. E nós ficamos mal, ficamos envergonhadas. Eu não sei se já passou isso com vocês, quem sabe já passou somente comigo.
conforme for uma situação que você explode, que você não precisava explodir desta maneira, que você não precisava reacionar desta maneira, quem sabe não precisava, não necessitava a reação de Mical naquele momento, não necessitava, ela poderia esperar. Não, isso é uma mulher que não tem sabedoria, isso é uma mulher que gosta de humilhar o teu esposo, não, na frente das pessoas. Sempre, Mical, nós podemos ver nesses vídeos, nesses estudos anteriores que nós vimos, sempre Mical, ela está fazendo algo que não deveria. Uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher pacificadora deveria fazer. Mas Mical agora, ela chama atenção. Mical agora, ela se enoja, ela fica chateada da maneira que teu esposo adora ao Senhor na frente das pessoas. Ela poderia ter passado, esperar passar aquele momento, não? E chamar o teu esposo em particular e dizer o que ela queria dizer. Mas não foi assim. O desgosto e o ódio que se infiltrava em seu coração. Por isso que temos que ter cuidado. Não chamar a atenção do nosso esposo na frente de outras pessoas. Não querer deixar os nossos esposos má. Eu já vi muito e já presenciei muito isto, não? Principalmente mulheres que estão no supermercado e estão na fila do supermercado, não? Faz um escândalo, humilha teu esposo, humilha teu companheiro na frente de todo mundo, na frente da que está na caixa, ela fica assim, sem jeito, não? Não, isto não é uma atitude de mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Se ele fez algo, não, se ele falou algo, se foi uma brincadeira, se foi algo que foi mau gosto, que ele não deveria ter feito, então termos sabedoria, não? Para quando for no tempo oportuno que tiver a sós, falar com amor, falar com sabedoria, com entendimento e discernimento. Então nós vimos aqui que quando Davi dança em frente à arca do Senhor, celebrando o seu retorno, nasce o desgosto e o ódio que se infiltrava em Mical, no coração de Mical. Então tudo que estava, amadas do Pai, acontecendo naquele momento, naquela esfera, não, do Espírito Santo, era repulsivo para Mical. Era repulsivo para Mical, né? Ela estava se sentindo enojada, estava com nojo, né, daquela situação. E da mesma forma, amadas do Pai, o mover do Espírito Santo é sempre repulsivo para aqueles que não estão no Espírito. Isso acontece muito dentro da igreja. Quando nós estamos adorando ao Senhor, eu não sei se tem passado isso com você, se já passou com você, não? Pessoas que ficam assim indignadas quando você entra no poder de Deus, quando você é tomada pelo poder do Espírito Santo, você dança, você chora, você sorri, não? Na presença do Senhor. E as pessoas que estão na carne, as pessoas que estão como Mical, não entende, te critica, te zomba e depois te chama, não? Você está cheia do poder de Deus. Aí depois do culto, né, quando termina, te pergunto, nossa, para que esse escândalo todo? Para que fazer essa dança? Para que você faz isto? Para que você teve que fazer aquilo? Não entende. Aí como Mical, né, está sempre na carne, o seu coração está cheio de malícia, né? Está cheio de malícia, está na carne. Então o que passa é... Então Davi repreende, dizendo-lhe o quão indigno ele é. Quando ele vê que ela chama atenção, né? Que ela faz aquela cena, né? Que ela tem aquele desgosto, que ela repudia, né? Ela tem um repúdio. Então o que ele é um tolo irracional, que se expõe na frente das escravas, não? Embora ela provavelmente não esperasse que Davi adorasse os deuses, né? Ela se ressente da sua demonstração de amor. Por quê? Porque ela adorava deuses, ela era idólatra. Por isso que a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos nos unir às pessoas que não falam a nossa mesma língua. Não nos unir a pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. Por isso que nós temos que ter cuidado.
Muito cuidado. Hoje há muitas mulheres que têm sofrido por causa disso, que receberam a promessa dizendo, se você ficar, se a gente casar, eu vou para a igreja. E até hoje, tem 20 anos que nunca foi para a igreja e está passando por luta e por luta. Por quê? Porque não deveria se unir. Não deveria se unir. A palavra de Deus é clara. Se nós queremos ter vitória, obedecemos a palavra de Deus. Se Davi tivesse buscado Deus primeiro para falar com ele, não pedir orientação, se ele deveria novamente buscar Mical, não, Deus ia falar com ele. Ele não ia passar por isto, mas ele não. Ele foi porque foi um trato político. Não, havia político, havia aí interesses, né? Então foi por isto. E nós vimos como era Mical. Né? Mical, ela gostava de poder. Mical, em Deus, do momento que ela viu, porque Mical não amou Davi, não tinha o amor sincero. Mical, o amor dela era superficial. Mical era apaixonada, ela amava. Era a força de Davi, ela amava era a coragem de Davi, ela amava as vitórias de Davi, ela amava como as pessoas gritavam, como a pessoa aclamava Davi. Era isto que chamava ela a atenção, era isso que ela gostava, porque ela gostava de poder. Ela queria ser muito mais que a filha de Saul, ela queria ser muito mais que uma princesa, ela queria ser rainha, ela queria que todos se curvasse diante dela. Ela queria que todos chamassem ela, não da senhora rainha. Não, era isto que ela queria. Era isto. É tanto que quando Davi não falou que queria ela de volta, quando ele fez aquele acordo, né, de Israel com Judá, que nem pediu a direção do Senhor também, não. Ela viu que o marido dela, que viveu 8 ou 9 anos ali de casado, o que passou foi que ele foi chorando atrás dela. E a Bíblia não relata em nenhum momento que Mical consolou o seu marido, Peniel. Que Mical consolou Peniel. Nenhum momento ela teve resistência para ir, não. Ela se virou e foi. Porque ainda no coração dela estava o poder, eram as coisas materiais. Então aqui, quando ela vê a demonstração, a adoração de Davi, aí que ela ficou mais com raiva, porque aí que ela viu, né, que não tinha, que ele nunca ia prostrar aos deuses dela, que ele nunca ia adorar aos deuses dela. Então, a demonstração de amor e devoção a Deus que Davi tinha, nunca ia ter pelos deuses dela, não. Como ele não se importou com o que as pessoas iam pensar da sua dança, da sua adoração. O que Davi queria naquele exato momento, amadas do Pai, era adorar a Deus, era agradecer ao Senhor, era declarar o seu amor e gratitude que ele tinha com Deus. Era isto que importava. Era isto. E por isso que eu quero te dizer nesta tarde. Quem sabe você já tem, por causa da crítica de alguém, que você foi cheio do poder de Deus. Depois do culto chegou perto de você e disse alguma coisa. E hoje você tem se retendo. Você retém aí o Espírito Santo. Não? O Espírito Santo quer te encher de poder e você está retida por causa de alguém, por causa de Mical. Por causa de Mical. Ei, eu quero te dizer, não faça isso não. Faça como Davi, que se importa que Mical fala, que se importa que Mical diz. Eu quero adorar, eu quero agradecer, eu quero louvar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem cuidado de mim, aquele que tem cuidado da minha família, aquele que tem entrado com provisão, aquele que tem mudado, cambiado a minha história. Adore ao Senhor, não se importa com Mical. Davi não se importou com Mical. Davi não se importou o que ela estava pensando, o que as pessoas iam pensar. Ele queria adorar. Mical, ela provavelmente esperava que Davi não agisse como o seu pai Saul. Que ele ficasse ali, não, governando no trono, como seu pai, intocável, envolto nas melhores roupas de ouro.
Então, a visão de Mical era o poder. O poder a fascinava. Não? Mical amava as coisas materiais. Ela não conseguia visualizar que tudo que se passava com Davi tinha a mão de Deus. Ela nunca conseguiu entender isto. Ela nunca conseguiu, mesmo, amadas do Pai, conhecendo a verdade. Porque Micael conhecia a verdade. Ela conhecia todas as obras que Deus havia feito com o povo de Israel. Mas o coração dela estava inclinado aos deuses, ao Baal. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Ela tinha o livre-arbítrio e ela estava escolhendo. Uma péssima escolha, mas ela estava escolhendo. Então, não eram forças humanas de Davi, mas era que o Espírito de Deus, aleluia, habitava, se movia dentro de Davi. Então, quando Davi dança na frente de todos, ele ganha o amor do povo. Ele ganha o amor do povo, mas perde o amor de Mical, o amor interesseiro e superficial. Então, no versículo 21, vamos ver que Davi repreende Mical. Então, Davi diz a ela, olha, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai, sim, o Senhor me escolheu antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho me alegrado, é o que ele está falando, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado, e com certeza, amadas, ele foi honrado. Aleluia. Davi foi honrado mais do que qualquer outro ser humano para receber, sim, o homônimo do Messias, o filho de Davi. Aleluia. Então, o maior erro de Mical, finalizando, e que nós vamos aprender e vamos levar conosco para não cometer esses erros de Mical. O maior erro é que Mical não buscava a Deus. Não buscava a Deus. Se ela tivesse buscado a Deus, ela teria entendido o comportamento de Davi. Ela ia entender. Não? Ela ia entender. Ela poderia ter desfrutado de uma vida feliz, né, com o homem que ela amava. Se ela não amasse, se ela não tivesse um amor interesseiro, se o amor dela fosse verdadeiro, se o amor dela fosse verdadeiro, fosse aquele amor que ela contemplasse o que havia no coração de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, ela não pôde contemplar isto. O que ela pôde contemplar é riqueza, é poder. O que ela pôde contemplar é que ela ia ser, ela ia mandar, ela ia fazer alguma coisa. Não, ela não ia perder aquele posto. É o que estava chamando ela a atenção. Mas ao invés disto, ela rejeita a Deus e rejeita seu marido. Ela rejeitou a presença de Deus. Que pena, não? Que pena de Mical. Ela teve toda a chance. Ela teve o privilégio de receber, de ver a arca, de contemplar a arca, de contemplar a presença do Senhor, de ver como é gostoso, como é maravilhoso dançar na presença do Senhor, porque ela não se envolveu no Espírito, porque ela não estava ligada no Espírito como estava o seu marido. Por quê? Que pena, não? Então podemos supor que Davi não dormiu com ela depois desse incidente. Sim, amadas do Pai. E no versículo 23 nos relata que Mical nunca teve filhos. Sim, até o dia da sua morte. E a maior vergonha que uma mulher naquele tempo antigo podia ter ou suportar era não ser mãe. Porque ela era seca, né? Porque a carne, por mais digna que seja, não pode produzir frutos para Deus. Então, isso era orgulho da carne. Nos mostra que Mical andava na carne, nunca pelo Espírito.
nunca pelo Espírito, né? O que Mical não tinha, né? Ela não andava no Espírito. E o que, para encerrar, o que nós podemos trazer para nós e pegar esta lição e processar, não? Mical nos dá esse exemplo do que não fazer como esposa piedosa, mentir, enganar, fazer coisas escondidas, né? É isso que ela traz. Para nós termos uma mulher piedosa, nós temos que falar a verdade, nós temos que orar, não? Ser pacificadoras, apaziguar os ânimos, né? Isso que nós devemos fazer. Amém? Amadas, eu espero que esse pequeno estudo foi de grande ajuda, sim? E amanhã nós vamos estar de volta. E amanhã nós vamos estar vendo, em quarto lugar, a mulher mar da Bíblia, que é Dalila. Vamos estar conhecendo Dalila. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela porta aberta aí da sua casa, que você me recebeu a palavra do Senhor nesta tarde. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Para você que chega agora, está olhando, eu convido a você que volta de novo, vê aí do comecinho. Aqui em cima sempre eu vou estar colocando, sim, os dias todos que tivemos aprendendo, falando de Mical. Amanhã iniciaremos outro estudo, vendo outra mulher, má da Bíblia, que vai ser Dalila. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez o Senhor ter estado conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por tua palavra. Estamos encerrando aqui, Senhor Jesus, a nossa primeira mulher, Senhor, que conhecemos, uma mulher má, Senhor, que zombou do seu esposo, não teve sabedoria em nada, Senhor. Uma mulher que nos mostra que não devemos seguir assim, Senhor. Não devemos fazer assim, porque ela teve consequência por sua idolatria, consequência por guardar aquelas estátuas, Senhor Jesus, na cama. Deus, sabendo que não era para fazer isto, e por causa disso, Senhor, ela foi estéril, Senhor, morreu sem ter filhos nos braços. O Senhor nos ajuda, Senhor, que não permita que façamos isto, Senhor, contrariar os teus mandamentos, contrariar o nosso esposo, independente do que ele seja, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração, que o Senhor muda o seu coração. Abençoa essas mulheres, Senhor, renova as suas forças, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.